tive uma conversa com Deus muito séria, onde eu confesso que desafiei a Deus, porque eu disse assim, se o Senhor é tudo isso que eles falam, então me mostra quem é você. E naquela manhã Deus me mostrou quem Ele realmente era. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful, where you feel life gets you down, down, down. Gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Bring the energy one more time. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. O aniversário Óticas Diniz chegou! Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes. Viu só? Você ganha as lentes de presente. Venha comemorar e aproveite! Aniversário Óticas Diniz, pra ver você feliz. O Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Shalom, bom dia! Sou missionária Yara Mesquita e estamos no ar aqui no canal ATV da Gente, com mais um episódio do programa Conectados em Fé. E eu já quero agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade. Quero agradecer também ao levita desta manhã,
o músico Fernandes, do Ministério Apostólico Betel. Que Deus continue, Fernandes, te abençoando. Quero agradecer também aos nossos parceiros de fé, aqueles que estão conosco, que acreditam no Conectados em Fé. Quero agradecer aos missionários Anderson e Diégena, lá do Colégio A Caminho da Vida. Que Deus continue abençoando vocês. Quero agradecer também ao Ninho e a Meire, da Academia WF. Quero agradecer também a Cíntia Mesquita, da Sano Sanduíche Natural. Quero agradecer a Bel Rocha, lá da COF 10, e a Adriana e o Felipe, da Ótica Diniz. Que Deus continue, meus amados, abençoando a vida de vocês. E olha, gente, o oferecimento do episódio de hoje é do vereador Alexandre Pereira. Alexandre, que Deus continue te abençoando. Gente, quero pedir também a vocês que nos seguem, que nos acompanham no Conectados em Fé. Segue lá no Instagram, Missionária Yara Mesquita, no Instagram e no YouTube. E Conectados em Fé no Instagram. E olha, não esquece de se inscrever aqui no YouTube, no canal ATV da Gente, e de ativar as notificações para assistir toda a nossa programação. E está no ar o programa Conectados em Fé. E segue a vinheta. Estamos de volta. O livro de Colossenses, capítulo 1, 13, diz: Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E o tema desta manhã de sexta-feira maravilhosa é a transição espiritual. A trajetória da humanidade é marcada por buscas profundas, por significado, liberdade e paz. No contexto bíblico, o texto de Colossenses, capítulo 1, 13, sintetiza a maior virada de chave da história da humanidade. Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Essa afirmação não descreve apenas uma mudança de fé, mas uma profunda e radical transformação de identidade, de governo espiritual e de destino eterno. Mudar de reino significa mudar de Senhor, mudar de identidade e mudar de destino. Não somos mais sobreviventes do erro, somos filhos adotados, herdeiros da promessa. Agora, a nossa vida tem propósito, a nossa mente tem paz e o nosso futuro está garantido nas mãos daquele que nos abençoou. Glória a Deus! E olha, gente, convidado desta manhã de sexta-feira maravilhosa é natural de São Miguel dos Campos, filho de Calbi e Eronilda, casado com Catiele e tem 2 filhos, Neto e Enzo. Se converteu ao cristianismo em 2016. Separado a evangelista em 2023. Congrega e coopera no Ministério Apostólico Betel como pastor na cidade de Campo Alegre. Glória a Deus! Quem é o convidado desta manhã? Produção? O convidado dessa semana, Elvis Carlos Santos Sampaio, missionário Elvis Sampaio. Seja bem-vindo. Glória a Deus, bom dia, pastor Elvis, o senhor está no Conectados em Fé. Amém. Estou muito feliz em estar aqui, é uma honra poder participar desse programa e de alguma forma poder cooperar com a palavra, com aquilo que Deus ele tem
feito e trazido através da minha vida. Glória a Deus. É uma honra para o Conectado receber o senhor nesta manhã. Pastor Elvis, mediante o tema que nós lemos, como explicar o significado da expressão Império das Trevas? De que maneira esse domínio afeta a vida das pessoas hoje? Missionária, ele afeta através, principalmente, do pecado. Hoje o mundo está obscuro e a palavra já diz que o mundo já é do maligno. Então, o império das trevas é exatamente isso, é o pecado, é a forma como as pessoas têm visto e têm vivido nesse mundo hoje atual e não querem essa procura por Deus, pela liberdade em si, que é essa que Deus nos transmite, que Deus ele nos traz. Então, o império das trevas está aí, de alguma forma oscilando, de alguma forma trazendo as pessoas para perto e muito mais afastando elas de Deus. Então, acima de tudo, a principal causa disso tudo é o pecado. É verdade. E a gente sabe que também por trás existe uma cegueira espiritual, né? As pessoas, infelizmente estão cegas, né? Estão com os olhos vendados para enxergar, né? Em qual reino elas ainda estão. Pastor, a passagem destaca, né, o filho do seu amor. Qual é a importância de ressaltar o amor do Pai e a pessoa de Cristo na obra da salvação? Sendo a mensagem de Cristo. É exatamente isso que alguns dias atrás Deus trouxe ao meu coração, que a gente precisa ser a mensagem, precisa ser Cristo na vida das pessoas. E é fundamental para que as pessoas consigam desvincular dessa cegueira espiritual que hoje, como eu falei, o mundo tem oferecido, e a gente como cristãos, a gente como luz, precisa transmitir. Então a gente precisa primeiro ser essa mensagem, ser Cristo em nós, para que as pessoas comecem a enxergar de fato o que realmente é liberdade, o que realmente é bom para a vida, e não há nada melhor para a vida do que viver em Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. É desse jeito, gente. Nós precisamos transmitir Jesus, passar Jesus para as pessoas. Que as pessoas elas venham olhar para nós e ver Cristo em nós. E entender, como o pastor falou, né, que existe sim salvação, que existe mudança, que existe sim um plano de redenção feito pelo Pai. E esse plano é para mim, ele é para você. Glória a Deus. Amém. Pastor, sair das trevas e entrar na luz exige uma mudança de mentalidade. Como podemos discernir se ainda estamos agindo de acordo com os padrões do mundo antigo ou segundo o reino de Cristo? Vivendo a palavra. Eu sei que às vezes a gente tem visto pessoas se convertendo e ao mesmo tempo ainda com a mentalidade mundana. E isso só com o passar do tempo, com o conhecimento através da palavra. Então, a palavra é essencial para nos trazer essa liberdade, nos trazer esse discernimento do que é trevas, do que é luz. E a gente muitas vezes vê as pessoas ainda, mesmo convertidas, vivendo de uma forma mundana, porque a sua mentalidade ainda está voltada para aquelas coisas do mundo. Então, como diz o apóstolo Paulo, a gente precisa ser imitadores de Cristo. Aleluia. Precisamos ter essa mente de Cristo, olhar para os céus, olhar para Deus. E muitas vezes a gente acaba não trazendo isso no nosso dia a dia e as coisas do mundo acabam, de alguma forma, ainda penetrando em nosso coração. Então, a palavra de Deus é essencial. A leitura da Bíblia, a oração, o relacionamento com Deus é essencial para que a gente possa desvincular das coisas do mundo. Aleluia! Realmente é um processo, né, pastor? A gente se converte, mas verdade, existe um caminhar, um processo. E é como o senhor falou, nesse processo, nessa caminhada, a palavra, né, a leitura da palavra, a oração, é essencial, né, o jejum, a comunhão com os irmãos, né, o cultuar, né, é essencial. Verdade. Para que a cada dia essa pessoa ela venha sendo transformada, né, pelo poder de Deus.
para que só assim realmente ela venha, né, testificar, como o senhor falou no início, né, apresentar Cristo também para outras pessoas. Né? Glória a Deus, aleluia, gente, é desse jeito. Que manhã maravilhosa, que tema poderoso. Jesus, ele nos transportou, nos tirou das trevas, nos trouxe para Ele, aleluia, tirou a venda dos nossos olhos, trouxe luz. E essa luz que nós estamos falando dele hoje, que é Jesus, essa palavra que é Ele, esse poder que emana dele, Ele está aí, Ele está te alcançando nesta manhã de sexta-feira. Glória a Deus. Por quê? Porque Ele tem um plano para a tua vida, para a tua família. Glória a Deus. Pastor, considerando que fomos resgatados, de que maneira devemos expressar a nossa gratidão e viver de forma digna, né, do Senhor em nossa sociedade atual, que a gente sabe que muitas vezes não é fácil? É verdade. E a sociedade, ela tenta nos parar de todas as maneiras. Né? A gente tem visto isso não só no nosso dia a dia, mas no contexto geral, tanto no mundo como na mídia, tentando de alguma forma frear essa nossa visão, essa nossa maneira de pensar, né? Então, assim, a gente precisa de todas as maneiras expressar essa gratidão por tudo aquilo que Deus ele tem feito na nossa vida através daquilo do nosso comportamento, da nossa maneira de agir, da nossa maneira de pensar, né? E muitas vezes a gente acaba, como posso dizer, vivendo, oscilando por conta de afrontas, por conta de palavras, por conta de pessoas que não conseguem enxergar a verdadeira liberdade, enxergar Jesus como Salvador. Então, assim, eu particularmente tento vivendo de uma forma que transmita Cristo para as pessoas. E não é fácil nos nossos dias de hoje, mas é essencial, porque não há nada melhor, missionária, do que viver essa vida com Cristo. Talvez, para mim, a minha opinião, foi a melhor vida, ou a melhor escolha que eu fiz em estar hoje vivendo uma vida com Cristo. Aleluia, glória a Deus. E assim, pastor, a gente sabe, né, que muitas vezes aqueles que estão ao nosso redor, no trabalho, até mesmo às vezes na nossa casa, né, às vezes alguém até na nossa família, né, como o senhor falou, muitas vezes tenta nos parar, nos paralisar, verdade, nos deter, né, e muitas vezes não é fácil, principalmente para aqueles que se converteram agora, que ainda não está ainda, vamos dizer assim, consolidados no Senhor, não está assim totalmente firmados, né? Aí vem o desânimo, né? Vem a inconstância, né? A oscilação, né? Mas sabemos que quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, né? Entendemos que não é na nossa força e buscamos sempre estar no Senhor, a gente sabe que o Senhor ele vai estar sempre nos fortalecendo, né? Nos ajudando, nos dando ânimo, né, nos levantando e nos fazendo continuar quando muitas vezes a gente quer parar e desistir. Quer parar, é verdade. Não é verdade? Glória a Deus. Pastor, quais são os maiores desafios, né, que os cristãos enfrentam para se manter firme neste novo reino, em meio às pressões do dia a dia? Porque são várias situações, né? Que muitas vezes o cristão, aquela pessoa, ela enfrenta, né, para se manter ali na luz, no reino, né, de Deus, ali sendo luz, sendo sal, fazendo a diferença, onde ele vai, onde ele chega. Verdade. Né? Então, eu acho que é o dia a dia realmente é um desafio para todos nós como cristãos, seja no trabalho, seja na faculdade, seja em qualquer outro lugar, a gente sempre vai encontrar esses desafios. É como você mesmo falou, manter, né, é algo muito, muito difícil, porque a gente está sempre em ambientes que nos colocam à prova. Mas a gente tem que ter essa certeza de que nós somos diferentes, nós somos luz. E as pessoas precisam ver em nós aquilo que talvez o mundo nunca ofereceu. Então a gente precisa ser essa representação de Cristo
em qualquer lugar que você seja. Você não precisa ser moldado pelo ambiente. Nós precisamos moldar o ambiente através da gente, através daquilo que a gente carrega, através daquilo que a gente conhece, que é a palavra. Porque a palavra nos liberta, diz a palavra. Então, assim, é um desafio muito grande hoje, o dia a dia nosso. E eu falo isso porque a gente que trabalha, a gente que está sempre ali no dia a dia com pessoas que ainda não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e a gente escuta muita coisa, e a gente fica ali, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? Né? Então, assim, é fundamental a gente levar essa constância todos os dias. Ao se levantar, orar a Deus, pedir a Deus discernimento, sabedoria, para que num ambiente como esse, em qualquer situação, a gente possa saber lidar e saber sair e saber também como falar, porque é essencial que a gente não possa, de alguma maneira, afrontar as pessoas, mas levar essa paz, levar esse amor que é Cristo para todas elas, para que elas entendam aos pouquinhos que Jesus é a saída, Jesus é a liberdade, Jesus é tudo que nós precisamos. Glória então, a nesses Deus. dias de hoje, acho que é fundamental a gente ter essa constância em Cristo, para que as pessoas consigam, e para que nós possamos não ser moldados pelo ambiente, mas sim a gente mudar aquele ambiente através daquilo que nós carregamos. Glória a Deus, aleluia. Gente, o pastor falou algo aqui muito interessante, né? Que nós precisamos moldar o ambiente e não se deixar ser moldado pelo ambiente, né? E outra coisa que ele falou, uma palavra-chave, né? Ao acordar, você entregar o seu dia ao Senhor, você orar, você buscar, né? Você apresentar, você pedir, Senhor, me conduza durante todo este dia, Senhor, ser comigo, aonde eu chegar, onde eu for, que a Tua presença esteja na minha vida, esteja comigo. Eu já vi pessoas, pastor, assim, nem chegar no ambiente, nem falar nada, e de repente alguém olhar assim e dizer, essa pessoa é diferente. É verdade. Né? Essa pessoa tem algo diferente. Verdade. A presença do Senhor na vida daquela pessoa, naquele lugar, naquele ambiente, fez a diferença e fez alguém perceber que ela não era igual às demais pessoas que estavam ali. Verdade. Eu mesmo já testemunhei isso e é maravilhoso, é tremendo. Né? Verdade. É o moldar o ambiente, é você chegar, pastor Elvis chegar e alguém olhar e dizer, peraí, algo aconteceu, a atmosfera aqui mudou, o ambiente mudou, estava pesado, agora está mais leve. É verdade. Né? Então verdade. é a presença do Eterno. É verdade. Não é verdade nas nossas vidas. E é essencial esse acordar, pedindo a Deus essa direção, pedindo a Deus essa sabedoria, porque eu tenho o hábito de todas as vezes que orar pela manhã, eu pedi a Deus que trouxesse um dia de muita paz. E, de repente, o dia era o mais difícil que eu passava. E eu falei, meu Deus, eu pedi paz ao Senhor. E, de repente, o dia era difícil demais, isso no trabalho. E Deus me trouxe uma outra forma de orar, que eu pedisse a paz dentro de qualquer ocasião que eu pudesse estar. E aí foi o que eu aprendi, que a paz que eu precisava não era a paz do dia todo, mas a paz diante de qualquer situação. Então, às vezes a gente pede paz e o dia se torna muito mais difícil. Então, essa oração, esse pedido a Deus de que Deus traga uma direção e um discernimento é essencial para que realmente os dias sejam mais tranquilos, né? E a gente possa lidar com essas afrontas, lidar com essas situações que o mundo hoje tem sido talvez o nosso maior rival, né? Por conta das coisas que ainda está lá fora. O nosso maior desafio. Verdade. Glória a Deus, aleluia, é desse jeito, gente. Jesus é a paz, Ele é a nossa paz. Ainda que o dia não tenha sido muito bom, não tenha sido da forma que a gente imaginou que seria, mas a paz do Senhor, a presença dEle nas nossas vidas, faz a gente viver aquele dia, passar aquele dia, mesmo com luta, mesmo com dificuldade, mesmo com afrontas, mas passar o dia com o coração em paz. Glória a Deus! Pastor, o versículo 13 está ligado ao 14, que diz, em quem temos a redenção, a saber, o perdão. Como essa certeza do perdão nos liberta da culpa e do medo? A cruz. A cruz.
Glória a Deus. A cruz é o maior patrimônio do perdão. E eu escutei algo esse final de semana que diz que a cruz é a moeda que pagou toda a dívida. Então, o perdão está na cruz, o perdão nos libertou. E essa é a maior prova da nossa liberdade em Cristo. Então, falar em cruz, isso me deixa muito motivado, muito emocionado, porque Aleluia. Quando a gente olha para a cruz, é algo muito, muito especial na nossa vida. O quão foi difícil para Cristo nos libertar, por esse propósito maior. É o que diz lá em João 3,16, que é o versículo talvez mais conhecido, biblicamente falando, né? Então, quando se refere a perdão, a pagamento de dívida, a cruz foi a moeda que pagou todas elas. Então, quando se fala de perdão, se fala de cruz. Então, foi a cruz que nos libertou, Aleluia. foi aquele que esteve lá, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. E estamos aqui por ele. E é isso que me deixa muito mais motivado, muito mais alegre, porque eu sei que não há nenhuma mais condenação para nós. Toda a nossa dívida foi paga na cruz do Calvário. Glória a Deus. Aleluia. Desse jeito. Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu. Ele decidiu se entregar para que hoje eu e você e o pastor, todos nós, tivéssemos a oportunidade de estarmos aqui conectados, juntinhos, amém, compartilhando dessa palavra maravilhosa. Ei, isso é amor. Teu pecado foi lançado lá na cruz do Calvário. Existe o perdão, porque muitas vezes, pastor, as pessoas acham que não são merecedoras do perdão mediante algumas coisas que elas venham ter feito, né? Ou até mesmo por acusações de outras pessoas, né? Mas a entrega de Jesus na cruz nos trouxe, nos deu esse perdão. Amém. Glória a Deus. Pastor, vamos falar um pouco do senhor. Como foi o seu encontro com Jesus? Queria que o senhor falasse um pouquinho. E o que mudou na sua vida a partir desse momento? Nossa! O encontro com Jesus foi num momento muito difícil da vida, onde eu praticamente estava no fundo do poço. Eu tinha um problema muito sério com o alcoolismo, e isso acabou afetando não só a mim, mas a toda a minha família, a minha casa. Mas eu lembro que em uma manhã eu estava só, a minha esposa tinha ido para o trabalho, meus filhos para a escola, e nesse período ali só em casa eu tive uma conversa com Deus muito séria, onde eu confesso que desafiei a Deus, porque eu disse assim, se o Senhor é tudo isso que eles falam, então me mostra quem é você. E naquela manhã Deus me mostrou quem Ele realmente era. Glória. E foi algo assim muito libertador na minha vida, assim, foi uma transformação gigantesca. Eu nunca tinha sentido aquilo ali. E Deus me fez prova de que Ele estava comigo, mesmo ali diante daquele cenário. E eu aprendi de que era necessário passar por tudo aquilo, para que Deus pudesse me trazer a liberdade. E ali foi fundamental, ali eu pude ver a presença de Deus, eu pude conversar com Deus, Ele me fez prova daquilo que Ele estava ouvindo, né, exatamente naquela manhã, porque eu passava num período muito difícil da vida, e eu dizia assim que eu não tinha mais o que fazer aqui. Pensava em tirar minha própria vida, e de repente eu falei com Deus que se Ele não me desse uma luz, me desse uma solução, eu ia tirar minha própria vida ali. De repente a companhia da minha casa toca, e eu desço as escadas para ver quem era um funcionário dos Correios. Eu recebi aquele envelope, e eu me lembro que eu coloquei o envelope ao lado assim do sofá, e voltei a chorar, e comecei a desafiar a Deus, e Deus bradou meu coração, abre e vou mostrar a você quem eu sou. E quando eu abri aquele envelope, tinha um documento de uma vaga de trabalho, que tinha um pequeno número lá naquele lugar, e eu li o que se tratava, liguei, e era em relação a um dinheiro que eu nem fazia prova daquele dinheiro, nem fazia esperança daquele dinheiro. E quando eu liguei, que realmente fiz a prova de que realmente
era um valor que eu tinha para receber. Eu comecei a chorar porque a minha situação estava difícil naquele exato momento, a gente mesmo trabalhando, mas faltava tudo. E foi aí que eu disse a Deus que a partir daquele dia a minha vida começaria a mudar. E aí Ele me libertou do alcoolismo. Glória a Deus. Né? Eu me libertou de coisas que me prendiam nesse mundo, mas que para mim assim foi o momento mais especial da minha vida com Deus. Então ali foi onde começou a minha mudança, onde realmente eu comecei a enxergar Jesus de outra forma, de como Ele é amor, de como Ele é amigo, de como Ele é confidente. E a partir dali tivemos um relacionamento que até hoje estamos aqui. Glória a Deus! Aleluia! Ei, gente, Ele continua salvando, libertando, amando. Muitas vezes estamos vendo situações e achamos que o Senhor não está nem aí. Né? Deus está lá no céu, estou aqui com os meus problemas, as minhas situações, mas eu quero dizer para você nesta manhã que Ele está atento a você, à sua situação, ao desespero muitas vezes da tua alma, o teu gemido, o teu clamor. Ele só quer, como o pastor Elvis fez, que você se chegue, que você diga para Ele. Muitas vezes nós falamos, mas Ele sabe. Deus sabe o que eu estou vivendo, Deus sabe o que eu estou passando, Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer que você fale para Ele, como pai, quando muitas vezes nós, como filhos, chegamos diante do nosso Pai para buscar refúgio, colo, ajuda, e o Pai sempre está disposto a nos abraçar, a nos acolher e a nos ajudar. Glória a Deus! Pastor, o que mais marcou o senhor no início da sua caminhada cristã? O que mais marcou? Eu acho que foi ver meu filho sendo usado. Uma das coisas que marcou muito a minha vida, porque até então eu não sabia do que se tratava esse amor, né? A gente só ouvia muito falar, a gente, quando passa a conhecer, a gente percebe o quanto ele é essencial na nossa vida. Foi uma das coisas que mais marcou realmente a minha vida, foi a conversão da minha família, a conversão da minha casa, antes da minha conversão. E eu lembro que um certo momento, a minha esposa foi fazer um encontro com Deus, e no domingo teria que receber ela chegando na igreja, só que nesse domingo eu estava muito embriagado. Mas mesmo assim eu fui com meus 2 filhos pequenos, e eu lembro que quando eu cheguei na porta da igreja, eu falei, eu não vou entrar, porque eu estava com muita vergonha. E aí chegou uma pastora e disse assim, vamos entrar, meu filho. Eu digo, não vou. Eu disse, não, você tem que entrar, você tem que receber a sua esposa lá. E ela de repente olhou para mim assim e disse assim, ainda vou viver para te ver dando um testemunho ali em cima. Glória a Deus. E aquilo ali marcou a minha vida. Ali foi o diferencial, porque eu digo, meu Deus, que Jesus é esse que tanto nos ama, mesmo a gente tendo tanto defeito. E ali eu entrei, ali eu sentei e escutei a palavra do apóstolo naquela época. E eu lembro também de um fato muito importante, na virada do ano de 2015 para 2016, eu estava exatamente na igreja, e eu também tinha bebido o dia todo, e eu lembro que quando o apóstolo falou assim, que conhecia um Jesus que mudava nossa vida, que o ano que estava para entrar seria o ano da nossa virada, o ano da nossa vida, e eu tomei posse daquela palavra. Glória a Deus. E quando eu cheguei na casa dos meus pais, eu falei assim, hoje é o último dia que eu vou beber na vida. E ninguém acreditou. Ninguém achou que eu estava falando a verdade. Eu falei assim, não, dessa vez eu vou parar. Porque é para Ele, é para Jesus. E até então, Deus me libertou desse vício. Está praticamente com 11 anos que eu estou liberto. Glória a Deus. Né? E fazendo aquilo que eu mais amo, que é resgatar vidas. Pastor, quais os hábitos que ajudam o cristão a fortalecer a sua comunhão com Deus? Um relacionamento com Deus é essencial. A gente precisa ter um relacionamento constante com Ele, a busca por Ele. Isso abrindo um leque para a oração, para o jejum,
para a leitura, né? Eu costumo dizer que em qualquer lugar que você esteja, você precisa estar em relacionamento com Deus. Aleluia. Tendo a conversa com Ele, como fosse com qualquer outra pessoa, um amigo do lado. E muitas vezes eu estou só no trabalho, estou dirigindo e eu fico ali conversando com Deus, perguntando a Deus algumas coisas, né? Para que Deus possa me trazer uma direção, discernimento. E eu digo sempre assim, missionário, que Deus, vem tu, meu amigo Jesus e o Espírito Santo comigo. Eu não ando sem vocês três. Então, assim, quando eu estou ali só, eu coloco um louvor e começo a adorar a Ele, começo a chorar. Mas essa constância, essa busca por Ele é essencial para a nossa vida. Para que nós possamos vencer o dia a dia que está aí fora. É fundamental. Então, verdade. É esse relacionamento que a gente precisa ter todos os dias com Ele. Não só nos momentos difíceis, mas diariamente, para que nós possamos realmente estar fortes e fortalecidos. E assim, né, relacionamento, intimidade requer tempo. Verdade. Né, requer dedicação, investimento. Investimento, né? Então, para que a gente tenha essa intimidade com o Senhor, porque só vamos estar fortalecidos se tivermos nele. Verdade. E ele em nós. Mas para que isso aconteça, a gente tem que investir nessa amizade, né? Verdade. Nesse relacionamento de intimidade, de entrega, de confiança, né? É verdade. Então é isso, gente. É relacionamento, né? E o Pai, desde a criação, nós vamos ver que o objetivo do Pai sempre foi, sempre será se relacionar com o homem, né? Ter intimidade com o homem. E glória a Deus por isso. E hoje você, nós temos o amado Espírito Santo, que está todo o tempo nos ajudando, nos levando mais para perto do Pai, nos conduzindo para perto do Pai. É como o pastor falou, ele não sai sem a presença dos três. Né? Ele não ousa andar sozinho. Né? Tem que estar os três. Tem que estar os três. E não pode ser diferente na tua vida. Então convida ele. Convida, Senhor, se faz presente. Senhor, eu quero a tua presença. Senhor, me conduza neste dia. Senhor, vamos comigo. Glória a Deus. Com certeza Ele estará com você. Pastor, qual a importância da oração? A gente já falou, da leitura da palavra também a gente já falou. Mas eu queria que o senhor frisasse mais um pouco a importância, né, temos o jejum também, mas dessas armas, né, na nossa caminhada. Que assim, um cristão que não ora muito, um cristão que não se dedica muito à palavra, que não tem muitas vezes o hábito, né, do jejum. Eu queria que o senhor fortalecesse mais um pouco isso, para as pessoas até que estão nos assistindo nesta manhã. Amém. Eu diria que o cristão que ele não ora, ele vive no raso. Porque sem oração não tem relacionamento. Verdade. Então é fundamental a oração. A oração é uma das armas mais poderosas que Deus nos concedeu para que nós possamos estar em conexão com Ele, em conexão com os céus. Então, eu diria sempre que em qualquer momento da vida, nós precisamos estar em oração. Porque a oração ela é uma ferramenta que, além de nos relacionar com Deus, ela nos traz proteção, nos traz discernimento, né? Muitas vezes tomamos decisões, por exemplo, com o emocional, e isso acaba nos levando a decisões que possam lá na frente ser o diferencial, né? Então assim, quando nós oramos, a gente tem sempre uma resposta de Deus, ainda que demore, mas é essencial estar em oração. E eu diria também que, além da oração, é fundamental a adoração. Aleluia. A adoração, ela revela os céus para nossas vidas. A adoração, quando ela é destinada ao Senhor, Ele nos oferece um milagre. E muitas vezes estamos em oração, mas não estamos em adoração. Estamos em oração, mas estamos murmurando, estamos questionando o porquê. Então a melhor maneira de você, além de orar,
provar de que você está confiante naquelas respostas de Deus é adorando. Mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio às tempestades da vida, mas a adoração é como uma essência perfumada, as narinas do Senhor. E ela nos revela os milagres que Deus tem para nos conceder. Glória a Deus! Aleluia! Pastor, como cristão, a Bíblia também fala que nós somos luz. E como ser luz? Em meio a uma sociedade que está em trevas e que, por estarmos no meio dessa sociedade, enfrentamos tantos desafios. Mas como ser luz, como brilhar em meio a tudo isso? Está difícil nos dias de hoje. Muito difícil estar nos dias de hoje. A gente ser luz em meio a esse mundo tão caótico, eu falaria que está impossível viver nesse mundo, nessa bolha, porque quando nós somos diferentes, as pessoas nos atacam. Verdade. Seja lá qual for o ambiente. Sempre vamos sofrer ataques. Mas nós precisamos estar diante de uma palavra. Eu tenho algo que aconteceu, por exemplo, na vida do meu filho. Ele chegou em determinada escola e ele sentou naquele lugar e viu aqueles jovens ali conversando. Ele falou assim para Deus: o que eu preciso ser para mudar? Eu quero ser diferente em meio a todos. E ele fazia essa oração com Deus. E ele falou que de repente ele foi tomado por uma incerteza. E para ele mesmo ele falou assim: eu não consigo mudar. Eu não consigo ser diferente. Porque eu quero ser luz em meio a todo mundo que está aí. E esse de repente alguém tocou no ombro dele e falou assim: você consegue. Aleluia. Você consegue. E por incrível que pareça, missionária, ele nunca mais viu essa pessoa. Nunca mais. Ele era jovem nessa época. Então assim, quando nós carregamos Jesus em nossa vida, independente do lugar, é como eu falei, o lugar vai ser moldado, vai ser transformado. Glória. Independente de onde você esteja, se você for luz, se você estiver na constância, num relacionamento com Deus, você vai transformar alguém naquele lugar. Às vezes a gente chega e é tomado pela emoção de querer que todo mundo se converta, todo mundo conheça Jesus, mas eu aprendi que se a gente salvar uma vida só, o Senhor já está em festa. Aleluia, então é isso que a gente precisa ser, realmente ser constante, ser luz, a gente ter nas mãos aquilo que o mundo nunca vai ter, que é Jesus Cristo. Aleluia. Que a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós, Verdade. que tudo aquilo que está lá fora. Verdade. Glória a Deus. Pastor, existe alguma experiência do seu ministério que marcou profundamente a sua vida? Alguma experiência? Tenho várias. Mas se marcou, assim, o que mais me marcou? Missionária, são tantas assim que tem me marcado. Acho que essa minha última experiência agora, esse final de semana, por exemplo, onde nós fomos ali em Manaus fazer o encontro com Deus Atualizei, foi uma coisa que marcou muito a minha vida. Eu falava na terça-feira que, aliás, eu falava que quando eu cheguei de viagem, que eu achei que eu estava convertido. Mas na verdade o que a gente passa ali é algo sobrenatural. É algo que marca a nossa vida. O quanto é importante a gente ser ovelha. Antes de ser o pastor, antes de ser o líder, a gente precisa se colocar como ovelha. E foi uma experiência marcante, talvez a mais marcante na minha vida foi esse final de semana agora passado que passou. Porque, assim, eu me vi num ambiente onde estavam todos por iguais, todo mundo era ovelha, e que todo mundo precisava se libertar de algo. Seja no emocional, seja o ego, seja a soberba, a arrogância. Então, assim, Deus nos ensinou ali verdadeiramente o que é ser ovelha, o que é ser obediente, o que é importante a gente ouvir a voz do nosso pastor. E eu falava assim que eu ouvia muito naquele ambiente as pessoas falarem: meu pastor é o melhor pastor do mundo. E isso me fez ressaltar a importância da nossa liderança, do nosso pastor também. E até falei para isso na terça-feira para ele, que eu tinha o melhor pastor do mundo, porque foi ele que nos incentivou a estar ali, foi ele que nos impulsionou a viver aquilo ali, porque quando eu cheguei lá eu falei assim: meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Mas quando eu entrei no ônibus, já comecei a chorar. Não contei mais as lágrimas, eu não sabia por que eu estava chorando.
mas eu fui tomado por aquele lugar, pelo aquele ambiente. Então, assim, foram os 3 dias mais fantásticos da minha vida com Deus. Ali realmente a gente se colocou como ovelha, assim, viu Cristo e vivemos, assim, dias que eu diria que se eu pudesse viver mais 3 dias daquele, eu pediria a Deus para ir para o céu, porque realmente foi extraordinário o final de semana. Foi fantástico. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, o nosso Deus, ele é assim, gente. Ele é aquele que marca, né? Não estava no coração do pastor Elvis, está lá, participar, né, desse encontro, né? Mas estava no propósito, estava no coração de Deus. Aleluia. Eu já quero nesta manhã de sexta-feira maravilhosa mandar um abraço para o repórter Leonardo Santana. Deus continue, Leonardo, te abençoando. Quero também mandar um abraço para a pastora Luzia e todas as discípulas da Célula Semente Produtora, minhas amadas. Beijo, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Pastor, que mensagem de esperança o Senhor deixa para as pessoas que sentem que está lutando, né, contra o império das trevas em sua vida pessoal ou espiritual? Não desista, porque vale a pena toda a luta, vale a pena cada lágrima, para viver isso que a gente tem buscado, que é os céus. Então, a maior esperança das nossas vidas é o próprio Senhor Jesus. E eu falo isso sempre para a célula, para as pessoas que estão em minha volta, que não desista do caminho com Deus. Independente de como você está, não desista de viver uma vida com Deus, porque é fundamental para a nossa salvação, para o nosso melhor. E a gente às vezes fala tanto em céus, mas não quer viver essa atmosfera aqui na terra. Nós precisamos trazer os céus aqui para cá. Aleluia. Independente de onde nós se encontramos, pode ser aqui, pode ser na nossa casa, pode ser no nosso trabalho. Então, ou você vive um relacionamento constante com Deus, ou por outra você vai ver sempre no raso. Então, muitas vezes encontrando pessoas desistindo tão fáceis. Então, pessoas que abrem mão de viver essa vida porque não saiu como elas queriam e logo em seguida desistem. Eu digo isso sempre, não desista, continue, seja constante, continue, porque é fundamental. Não há nada melhor na nossa vida do que a vida com Jesus. Não há outra pessoa que nos traga tanta esperança como Jesus. Aleluia. E eu nunca vi ninguém se decepcionar com Ele. Então, a nossa maior esperança está em Jesus. É buscar essa vida com Ele, é buscar a maior promessa que Ele nos fez, que é os céus. Então, se você quer resposta para tudo na sua vida, a resposta é Jesus Cristo. Então, não percam as suas esperanças, não desistam, sejam constantes. Uma palavra que foi tão usada nesse programa de hoje. Então, assim, não desista, porque só Ele tem o melhor para nós. Só Ele tem o melhor para você, só Ele tem o melhor para mim. E é nesse Jesus que tanto nos ama que a gente tem resposta para tudo. Verdade. E a nossa esperança está nele. Glória a Deus, aleluia. Então, gente, olha, não desista, continua, porque o Senhor, Ele é contigo, Ele é aquele que te fortalece, Ele é aquele que está te ajudando, que vai te dar ânimo, que vai trazer sobre a tua vida fortalecimento. Mas o principal de tudo é continua, persevera, porque o Senhor, Ele é contigo. Eu já quero agradecer nessa manhã de sexta-feira maravilhosa aos nossos parceiros de fé, aqueles que estão conosco, que acreditam no Conectados em Fé. Quero agradecer ao Ninho e a Meire, lá da Academia WF, que Deus continue abençoando vocês. Quero agradecer também aos missionários Anderson e Diégena, do Colégio A Caminho da Vida. Que Deus continue, meus amados, abençoando vocês. Quero agradecer também a Adriana e o Felipe, da Ótica Diniz. Adriana,
Que Deus continue abençoando, minha amada, a tua vida. Quero agradecer a Bel Rocha, lá da COF 10. Bel, que Deus continue também te abençoando. E a Cíntia Mesquita, da Sano, Sanduíche Natural. Cíntia, que Deus continue abençoando você. Gente, o oferecimento do programa de hoje é do vereador Alexandre Pereira. Alexandre, que Deus continue te abençoando. E olha, gente, estamos indo para o nosso intervalo, mas não sai daí, continua conosco juntinhos, conectados, que já já estamos de volta. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful, where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Bring the energy one more time. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. O aniversário Óticas Diniz chegou! Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes. Viu só? Você ganha as lentes de presente. Venha comemorar e aproveite! Aniversário Óticas Diniz, pra ver você feliz. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois seu fôlego é a minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos
meus perigos, a sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo, e não há ferrolho nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é escudo para os que nele crê, e não há ferrolho nem portas que se fechem diante da sua voz, e não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é escudo para os que nele crê. Estamos de volta, gente, e agora estamos indo para o quadro Top 3 da Fé. Nesse quadro, o convidado recebe 6 palavras relacionadas ao tema e tem a missão de escolher as que considera mais importantes. Cada escolha, o convidado explica o significado e a aplicação prática da palavra na vida cristã. Quais as palavras de hoje, produção? Então, pastor, está aqui as 6 palavras: salvação, esperança, reino, transformação, propósito e identidade. Qual o senhor escolhe para terceiro lugar? Propósito. Propósito. Por que propósito? Porque o propósito, Deus tem um propósito para cada um de nós, independente de como somos. Mas a palavra diz que há um propósito debaixo do céu para todas as coisas. Então, eu creio que o propósito é fundamental para que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor tem para realizar através da nossa vida. Então, a gente às vezes não consegue entender o porquê Deus está fazendo tantas coisas na nossa vida, independente das circunstâncias. Mas tudo envolve um propósito, tudo envolve uma coisa a mais da parte de Deus. Porque todo propósito nos leva a um outro nível. E é por isso que eu encaixo o propósito em terceiro lugar, por conta que sem ele nós não alcançamos as promessas, não vamos alcançar como posso dizer, aonde o Senhor não quer nos levar, quer nos conduzir, mas para isso precisa trabalhar o propósito, porque o propósito nos molda, nos fortalece, nos prepara. Então é fundamental passarmos pelo propósito de Deus para que nós possamos alcançar realmente de fato aquilo que Ele quer nos levar. Então, gente, o terceiro top 3 do pastor Elvis foi propósito.
Pastor, qual é o segundo? O reino. O reino. Por que reino? Porque sem o reino nós não alcançamos a maior promessa. Aleluia. E sem propósito a gente não alcança o reino. Então a palavra diz que primeiro se busca o reino, para que depois todas as outras coisas sejam acrescentadas. Então o propósito é fundamental para que nós possamos chegar ao reino de Deus, alcançar o reino de Deus, para que através do reino, através dessa busca pelo reino, nós possamos levar aquilo que o Senhor tem de maior promessa, que é o meu top 1. Glória a Deus. Então, gente, olha, primeiro top 3, né, do pastor Elvis, propósito. O segundo, reino. Mas antes de irmos para o primeiro, pastor Elvis, a produção tem uma pergunta para o senhor. E aí, produção, qual Glória a pergunta? Deus, glória a Deus. Mas antes da pergunta, eu quero mandar um abraço para o evangelista Jackson Ferreira, da igreja Encontro com Deus no estado de São Paulo, que estará aqui conosco na próxima semana. E também um abraço para o Deilson Rodrigues, mais conhecido como o Del do Recados, todos conectados aqui nos Conectados em Fé. Pastor Elvis, toda mudança traz resistência, certo? Como o senhor lidou com os comentários, ao contrário, críticas de pessoas que não entendem essa transição? A gente, no momento como esse, a gente tem que entender o propósito de Deus para todos nós. Então, assim, eu lembro de um fato que eu sempre vou mencionar isso, é de que quando eu estava terminando a escola de líder, e eu tinha esse anseio por vidas para abrir uma célula, eu lembro que eu fui conversar com uma pessoa que até então era uma referência para mim espiritual, e eu falei para essa pessoa assim que gostaria de abrir a minha célula, de trabalhar com vidas. E essa pessoa falou assim para mim: Elvis, você não tem capacidade para isso. Você não está pronto para isso. Você vai se frustrar, você vai adoecer. Então, assim, eu prefiro que você fique como discípulo, porque isso não é o seu chamado. E aquilo, missionário, me doeu muito. E aquilo me machucou. E eu saí daquele lugar em lágrimas. Mas eu entendi uma coisa, que eu levo para o resto da minha vida. De que toda frustração é como trampolim na minha vida. Ela vai me impulsionar para aquilo que Deus tem para mim, para o meu propósito. Então usei aquilo ali como ferramenta. E até os dias de hoje, por mais que a gente venha pensar em desistir, pensar em parar, a gente precisa usar tudo isso como um trampolim, para nos impulsionar para viver aquilo que os céus verdadeiramente têm para a nossa vida. Então eu dou com essas coisas dessa maneira. Então eu falo isso, não tentem me frear, não tentem me frustrar, porque não vai adiantar. Maior na minha vida é o propósito de Deus. Maior do que tudo aquilo que tentam me parar é a vontade de Deus. Então é nesse nível de relacionamento com Deus que eu apresento diante das minhas afrontas, diante das circunstâncias, de que realmente o que eu quero é aquilo que Deus tem, é aquilo que Deus quer. E isso aí é inevitável, vai acontecer, custe o que custar. Glória a Deus, é desse jeito, gente. E olha, gente, voltando aqui para o nosso top 3 da fé. Pastor Elvis já escolheu, em terceiro lugar, propósito. Em segundo lugar, reino. Mas ainda temos salvação, esperança, transformação e identidade. Qual é o seu top 1, pastor Elvis? A salvação. Salvação. Vou perguntar por que salvação mais, gente, né? Por que salvação? Salvação porque esse é o nosso maior intuito, o nosso maior objetivo de vida. Glória a Deus. É chegar aos céus. É como falei algum momento atrás, que a cruz ela pagou toda a nossa dívida. Ela nos deu o acesso aos céus. Mas todos nós pensamos em salvação. Pensamos em um dia estar com o Senhor, estar nos céus. Então, tudo aquilo que eu usei aqui como top 3, 2, é justamente para alcançar a salvação. Propósito de vida, reino de Deus e salvação. E a salvação é tudo aquilo que nós almejamos, é tudo aquilo que nós queremos. Verdade. Né? Essa caminhada diária para que nós um dia possamos estar lá nos céus. Porque uma das piores coisas é nós ouvir do Senhor que Ele não nos conhece. Então, precisamos preservar, precisamos buscar ao reino, saber qual é o propósito de Deus para todos nós, para que a nossa salvação esteja garantida. Por mais que
Cristo já nos tem dado essa esperança. Por mais que Ele tenha pagado toda a nossa dívida através da cruz. Mas a gente precisa ter constância com Ele, relacionamento, para que um dia nós possamos realmente, verdadeiramente, estar nos céus. Então a salvação Aleluia. é o top 1 da minha vida. Glória a Deus! Então, gente, está aqui o top 3 do pastor Elvis. Propósito, reino e salvação. Eu queria já pedir para vocês que estão aí nos assistindo nesta manhã de sexta-feira maravilhosa, coloca o teu top 3 também aí, deixa lá nos comentários. Então, que Deus continue abençoando a vida de vocês. E eu já quero mais uma vez agradecer aos nossos parceiros de fé, aqueles que estão conosco, que acreditam no Conectados em Fé. Quero agradecer o Ninho e a Meire, lá da Academia WF. Quero agradecer aos missionários Anderson e Diégina, do Colégio A Caminho da Vida. Quero agradecer também a Adriana e o Felipe, da Ótica Diniz. Quero agradecer a Bel Rocha, lá da COF 10. E a Cíntia Mesquita, da Sano Sanduíche Natural. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Gente, o oferecimento do episódio de hoje é do vereador Alexandre Pereira. Alexandre, que Deus continue te abençoando. Olha, não sai daí, continua conosco, juntinhos, conectados, que já já estamos de volta. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful. Where you feel life gets you down, down, down. Gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Bring the energy one more time. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do sexto ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. O aniversário Óticas Diniz chegou! Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes. Viu só? Você ganha as lentes de presente. Venha comemorar e aproveite! Aniversário Óticas Diniz, pra ver você feliz. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que
ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Estamos de volta e estamos indo agora para o quadro Momentos de Fé, com a palavra de reflexão do nosso apóstolo Josivaldo Lima. Graça e paz, povo de Deus, mais uma vez aqui com vocês, a trazermos uma palavra de Deus destinada ao seu coração. Ainda baseado no mesmo tema, minha família, território de milagres, eu quero vos falar, dando continuidade um pouco do que falei na última ministração, sobre as gerações, sobre os meus filhos, meus pais e sobre a minha própria vida. Mas antes eu quero ler o Salmo 127, é aquele salmo que a gente se refere, é a nossa referência para trazermos esta palavra. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão de um guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Queridos, o Salmo 127, de 1 a 5. E como eu estava falando na outra live, na outra ministração, e eu me referi aos meus filhos, o que eles vivem hoje, como eles vivem. E aí eu mostrando que nas músicas, na palavra, na oração, eles têm seguido o que aprenderam comigo, quando ainda bebês, crianças, na infância, adolescentes, e hoje, na fase adulta, eles vivem a essência do eterno. E aí eu volto aqui aos meus pais que me criaram no Evangelho. Então, a importância de transmitirmos para as gerações futuras o que aprendemos, e aqui eu me retrato, Abraão, saindo da sua terra, ele se dirigiu para a terra a qual o Senhor a indicou. Ali nasceu Isaac, Isaac gerou Jacó, que gerou os seus 12 filhos, os quais se tornaram as 12 tribos de Israel. Uma geração anunciando a outra geração que o Senhor é o único Deus. Então, é isso que o Evangelho faz. O Evangelho é poder de Deus, salvação para todo aquele que nele crê. E a palavra de Deus nos assegura, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Josué, no capítulo 24, e o verso 15, a última parte ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a promessa de Deus não foi só para os meus pais, de salvação,
A promessa de Deus foi para mim, foi para os meus filhos e foi para a minha geração. Então os meus netos hoje já oram, já servem a Jesus, já querem falar de Jesus, já querem pregar Jesus. Porque é o que eles têm vivido, é o que eles têm aprendido. E se assim fizermos, eles serão como flecha em nossas mãos. Porém, é um processo de preparação. Eu fui preparado, preparei os meus filhos. E a palavra de Deus nos diz que essa preparação não é simplesmente para ficarmos preparados, mas o alvo é conquistar aqueles que estão mais distantes. Então, é o que a palavra de Deus nos diz. E lógico, não se podemos brincar com os filhos. Brincar no sentido de não trazer a eles as verdades, desde o ventre. E aí, ao nascer, inculcar na cabeça deles, na mente, como está escrito lá em Deuteronômio capítulo 6, o verso 7 e 8 a seguir. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo toque profundamente em seu coração, ou em seus corações. Beijo e até a próxima sexta-feira, se Deus assim permitir. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou, posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e curou. Tu és bom, todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Gente, estamos indo para o finalzinho do nosso programa e eu já quero passar as considerações finais para o convidado de hoje, o pastor Elvis. Glória a Deus. Não tenho palavras para descrever esse momento, né, de estar aqui, e somente gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito e ainda fará para vocês aqui. E quero trazer uma reflexão para todos aqueles que nos ouvem, é de que não desista de quem você mais ama, não desista de vidas, porque a gente precisa
resgatar o maior número possível de pessoas que estão fora, de pessoas que estão perdidas. E isso me traz uma vontade ainda maior de buscar, de poder encontrar e poder mostrar a ela o quanto Jesus é maravilhoso, o quanto Jesus não desistiu de mim. E é por isso que eu não desisto de vidas, é por isso que eu estou aqui até o dia que Deus permitir. Vou continuar lutando por vidas. Então, quero agradecer a minha família, quero agradecer ao meu apóstolo Josivaldo, né, por ter sido esse canal de bênção também, por ter me impulsionado a tantas coisas que ele tem me proporcionado através da vida dele. Agradecer ao Ministério Betel Campo Alegre, onde eu estou hoje congregando, pastoreando, aquele povo lindo, aquele povo que me abraçou, né? E também a vocês, missionária Yara, por ter me concedido essa oportunidade de estar aqui junto com você, no meu amigo César. E que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus continue abençoando a vida de vocês, que Deus continue abrindo portas na vida de vocês. Tenho certeza absoluta que o Conectados com Fé vai além do que vocês possam imaginar. Porque nós conhecemos um Deus que vai além das nossas expectativas. E o que Ele tem para vocês é muito maior. Então, desde já, muito obrigado por tudo e que Deus abençoe vocês todos. Amém. Eu já quero também passar as considerações finais para a nossa produção. Glória a Deus. Pedir a todos que continuem assistindo Conectados em Fé aqui no canal ATV da Gente, mas também não deixe de acompanhar a missionária Yara no YouTube e no Instagram, e Conectados em Fé no Instagram. Até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Gente, eu já quero agradecer mais uma vez a vocês que ficaram conosco aí juntinho, que nos acompanham toda a sexta-feira. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Quero agradecer também, mandar um abraço para a nossa cobertura espiritual, apóstolo Josivaldo Lima e a sua esposa, apóstola Ruth. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Somos gratos ao Senhor pela cobertura espiritual nas nossas vidas. E olha, gente, não sei se vocês perceberam, estamos aqui com um cenário novo. Glória a Deus! E eu agradeço ao Eterno por isso. E agradeço também ao Sandoval Rodrigues. Sandoval, que Deus continue cada vez mais te abençoando. E o propósito do Conectados em Fé é levar a mensagem, alcançar você que está aí em casa, você e toda a tua família. Então, beijo no coração e olha, domingo temos culto no Ministério Apostólico Betel, sede, a partir das 18 horas. Então não fique em casa, venha adorar conosco, vamos adorar aquele que vive e reina para sempre, que é o Senhor Jesus. Quero agradecer também a produção do Conectados em Fé, que está conosco. Sem o Senhor, sem Jesus, sem a produção, sem Sandoval, nada estaria acontecendo. Então, que Deus abençoe a todos. Beijo no coração e até sexta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Até mais. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti.